Hoje eu quero contar para os amigos a minha experiência com o filme This is Elvis. Eu tenho dois itens que eu gostaria de mostrar aos amigos, que é esta fita VHS, é uma raridade hoje, ainda se ela não estiver mofada igual a minha, é uma raridade ainda maior. E também o disco, a trilha sonora do filme, que tem esse encarte fabuloso. A história desse filme, ela vem de muitos e muitos anos atrás. Ela vem de 1982. Eu era apenas um adolescente sonhador. O filme é de 1981 e ele é considerado o 34º filme de Elvis, porque ainda tem a colaboração do mítico empresário, o Coronel Tom Parker. Hoje eu sou um homem de 58 anos de idade, mas desde os 9 anos de idade eu sou fã de Elvis Presley, eu me apaixonei por sua história, por sua arte e, ao contrário do que se diz, que a paixão ela tem um tempo determinado que varia de 6 meses a 1 ano e 8 meses a 2 anos. A paixão por Elvis já dura todos esses anos. Este ano completa 49 anos da minha paixão por Elvis Presley. E durante todo esse tempo, aquelas pessoas que foram próximas a mim, aquelas pessoas que foram caras a mim, elas entenderam que sempre que tivesse um artigo no jornal, na banca de jornal, uma revista, um disco, um filme que iria passar na televisão, elas entenderam que elas teriam que me comunicar isso. Eu estou falando de uma época, para os mais jovens, quase incompreensível. Nós tínhamos apenas 5 canais de televisão e quando você queria assistir um filme ou um programa, você tinha que esperar o horário desse programa, você tinha que estar disponível para sentar à frente da televisão e pacificamente assistir a programação. Você não podia pular os comerciais, você não podia pausar o filme e assistir mais tarde ou assistir aos poucos. Então era algo bem difícil você ter acesso ao artista que você gostava, como no meu caso Elvis Presley. Eu ainda tive muita sorte porque um amigo meu da escola tinha em sua mãe a maior fã de Elvis Presley que eu já conheci. Então eu tive acesso a materiais incríveis a partir de 1982, coisas que ninguém tinha acesso naquela época. Uma coisa realmente que aconteceu na minha vida que eu tenho como divino. Ter acesso a músicas, a filmes, a shows de Elvis que de outra maneira, naquele momento, eu jamais teria. Bem, eu tenho também um grande apreço por esse disco, porque esse disco vem da uma memória incrível da minha amada mãe, a minha mãe que já faleceu. Então um dia ela estava dentro de um ônibus e ela viu a capa do disco numa loja de discos. As saudosas lojas de discos. Quando ela chegou em casa, então quem gostava de mim sempre tinha um brilho no olhar
quando me comunicava algo que sabia que me faria muito feliz. Então eu fui até essa loja de discos e comprei o disco, porque era muito difícil. Eu vivia entrando de loja em loja procurando discos de Elvis Presley e era muito difícil. Então, quando eu encontrava, eu comprava. Elvis Presley surgiu na minha vida como um movimento de beleza, alegria, ritmo intenso. Elvis Presley vendeu tudo isso para mim quando eu comecei a conhecer a sua obra. Em 1982, através da mãe do meu amigo, eu fui ao cinema assistir a esse filme. Foi um sábado à noite e é inesquecível. Eu até penso nos seguintes comentários. Quando eu trago textos de livros que eu li, de amigos de Elvis, de namoradas de Elvis, às vezes algumas pessoas dizem, como que pode lembrar? É mentira, porque já passou tanto tempo e a pessoa lembra de histórias em detalhes. Bem, nessa época eu devia ter uns 13 anos de idade e eu lembro perfeitamente desse dia. Eu lembro inclusive que depois do filme nós fomos a uma pizzaria. O filme, para mim, é o filme definitivo. This Is Elvis é o filme definitivo sobre a vida de Elvis. Nenhum outro filme, nem o recente de 2022, muito bonito as imagens, o ator se esforçou bastante. Eu já falei sobre algumas incoerências no filme, mas é um bom filme. É um filme de qualidade. Mas This Is Elvis vai te contar a história de Elvis. E o mais legal disso tudo é que eles, na cronologia, conseguiram em 99% das vezes colocar o próprio Elvis para que você apreciasse a sua trajetória. Em 1982, eu havia assistido talvez 3 ou 4 filmes de Elvis. Havia visto... Era um tempo que eu estava chegando na vida dessas pessoas, do meu amigo, da mãe dele, que era fanzaça do Elvis. Então eu ainda não tinha aproveitado todo aquele vasto material que ela tinha na casa dela, porque eu tive uma amizade com ele até 1985. Então, durante todos esses anos que vieram, eu pude ter acesso a muitas coisas que me deixaram ainda mais fã de Elvis Presley. Mas em 1982 foi logo quando eu conheci. Então, a mãe dele, sabendo dessa minha paixão, eu, em vez de estar saindo com os meus amigos da minha idade, eu saí com a mãe dele e com as amigas dela, pessoas com 30 e poucos anos, mas eu me amarrei demais e assisti esse filme no cinema. E o que me impactou demais foi no final, quando Elvis canta My Way e havia a legenda dessa música. E essa música, ela casa muito bem com o final da vida de Elvis. E eu era praticamente uma criança e eu percebo a mãe do meu amigo sentada ao meu lado e chorando. Todos no cinema estavam muito emocionados e eu nunca tinha visto aquilo. Todo mundo ficou de pé e aplaudiu Elvis de pé. Depois disso, eu comecei o vídeo dizendo que eu me apaixonei por Elvis, pela alegria, pela vibração que ele jogava para nós, seu público.
E esse filme eu só fui entender muito depois, com a maturidade e lendo muitas biografias e passando também por momentos na minha vida que são muito diferentes do sonhador, do menino que eu era, que eu via a vida com muito mais beleza. Não que eu não veja a vida com beleza, eu procuro sempre olhar para a beleza da vida, mas conforme você faz a sua trajetória, muitas pessoas vão caindo, pessoas que você ama, amigos, amigas, que se perdem. A vida se encarrega de colocar cada uma em um caminho que às vezes não é o mesmo caminho. Pessoas mudam, vão para outros estados, outros países, as pessoas casam e você tem a perda mesmo física de entes queridos que a vida leva embora. Mas nessa época eu pude ter, assim, assistindo a esse filme, vamos dizer, uma introdução de que a vida de Elvis não era tão bacana, tão feliz, tão vibrante quanto eu achava que era. Ela era realmente tudo isso, mas Elvis também tinha toda essa... tudo o que acontece com as pessoas que trazem melancolia, trazem tristeza e muitas vezes a gente pede a Deus para que as coisas melhorem. Bem, tudo isso através do filme This is Elvis. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a This is Elvis, então essa é a minha dica de hoje. Elvis Forever.